Lição 4, 17 a 23 de janeiro. Unidade por meio da humildade. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. A força está na unidade. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Nós falhamos, mesmo quando nos esforçamos para manter. É diferente de tentar enfraquecê-la voluntariamente. Por isso, não é surpreendente que, ao continuar a carta, Paulo tenha exortado os crentes a ser unidos de alma e mente. O apóstolo destacou a importância da unidade com base no ensino e no exemplo de Jesus, um tema recorrente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas. A desunião do universo teve início quando um anjo do céu manifestou orgulho e desejo de obter poder. Esse sentimento se espalhou, mesmo em um ambiente perfeito. Depois encontrou terreno fértil no Éden, por meio de um descontentamento semelhante com as ordens de Deus e do desejo de alcançar posição mais elevada do que aquela que ele havia determinado. Nesta semana, estudaremos a base bíblica para a unidade da Igreja, destacando a extraordinária humilhação de Jesus, as lições que podemos aprender ao contemplá-lo e como crescer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Domingo, 18 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. Desunião em Filipos. Ouça Filipenses 2, 1 a 3. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Pergunta 1. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, qual era a solução? Foi, sem dúvida, uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esses problemas. Interesse pessoal, ou ambição egoísta, traduz uma palavra grega já usada em Filipenses 1,17 para descrever aqueles que desafiavam Paulo em Roma, buscando promover a si mesmos em vez de defender a causa de Cristo. Esse mesmo termo, traduzido como discórdias, aparece no contexto das obras da carne. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2,3, mas na literatura grega é usada com o sentido de arrogância, orgulho vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Paulo utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Observe a solução que Paulo apresentou para esses problemas. 1. Exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. 2. Consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. 3. Comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica. 4. Afeto.
Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. 5. Compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia. 6. Unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Segunda, 19 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2:2. A fonte da unidade. Em Filipenses 2:2, Paulo destacou a importância da unidade, transmitindo a mesma ideia de 4 formas diferentes. Além disso, ele enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos. Enquanto os líderes religiosos costumavam destacar apenas o comportamento exterior, Jesus direcionou sua atenção às intenções e motivações do coração. Por exemplo, o jovem rico declarou ter obedecido à lei de Deus durante toda a sua vida. Porém, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse o dinheiro aos pobres e o seguisse, o apego daquele homem aos bens materiais ficou evidente. Jesus também ensinou que o que nos contamina vem do coração ou da mente. Do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A boca fala do que está cheio o coração. Ouça Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pergunta 2. Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade na igreja? Paulo descreveu um modelo de caráter: agir com humildade, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles, não apenas os nossos. Parece simples de dizer, mas é difícil de viver, não é verdade? Ainda assim, esses princípios são fundamentais para melhorar nossos relacionamentos. Muitas vezes, em conversas, estamos mais preocupados em preparar uma resposta do que em ouvir para entender a outra pessoa. Isso pode gerar conflitos desnecessários, que poderiam ser evitados com uma escuta atenta. Mesmo que não concordemos, ouvir com empatia e tentar entender o ponto de vista do outro é o primeiro passo para construir confiança e uma comunicação saudável. Paulo mencionou a unidade que o Espírito dá, e essa unidade traz a paz que une o povo de Deus. Quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo a harmonia. No mesmo capítulo, Paulo destacou a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esses conceitos estão conectados. Ter a mesma fé e um entendimento comum das Escrituras, que vem do conhecimento de Cristo e de seus ensinos, é essencial para manter a unidade. A morte para o eu nos ajudaria a considerar os outros superiores a nós mesmos? Como ter esse espírito? Como seriam nossos relacionamentos se tivéssemos essa atitude? Terça, 20 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente.
Filipenses 2, 2. Implante mental ou cirurgia mental? Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro humano. Conectando mentes a máquinas, cientistas esperam influenciar os pensamentos por meio da tecnologia. Embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios, como ajudar no controle da epilepsia, depressão e doença de Parkinson, é fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim. De certa forma, ele já está presente. Nossa mente funciona como um computador, embora muito mais sofisticado. O fluxo constante de informações a que somos expostos programa nossa mente, molda nossos pensamentos e orienta nossas ações. Quando nos deixamos absorver pelas mídias, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. É como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa ou fundida na nossa. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito controle a nossa mente. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e isso é o oposto ao espírito do mundo. Quem está influenciando a nossa forma de pensar? E o que estamos deixando entrar em nossa mente? Ouça Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pergunta 3. O que você acha que significa ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. Só Deus faz isso. O Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito. Essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Somente com o auxílio do Espírito podemos nos conhecer de verdade, pois o coração é enganoso por natureza. A palavra hebraica traduzida como enganoso descreve um terreno irregular que nos faz tropeçar. Por extensão, refere-se a pensamentos confusos, tortuosos e distorcidos. Precisamos ser transformados pela renovação da mente para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouça Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Por que é importante praticar esse conselho de Paulo? Quarta, 21 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. A mente de Cristo. O lutador Muhammad Ali certa vez declarou: "Eu sou o maior." Em agosto de 1963, 6 meses antes de conquistar o título mundial de boxe peso pesado, o lutador Muhammad Ali lançou um álbum chamado Eu Sou o Maior. Sem dúvida, Ali foi um atleta bastante talentoso, mas sua atitude não deve ser imitada pelos que desejam ter a mente de Cristo. Jesus, por outro lado, viveu absolutamente sem pecado. Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer
em que ele se recusasse a se submeter, embora, sem dúvida, isso muitas vezes não tenha sido fácil. Ouça Filipenses 2, 5 a 8. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pergunta 4. O que Paulo nos ensina nesse texto, considerado um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras? Quais são as implicações dessas palavras? E, mais importante, como podemos viver na prática o ensino que ele nos apresenta? Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse maldição por nós. Como compreender o significado dessa oferta? E, mais importante, como viver o que esses textos nos ensinam, ter a mesma disposição de nos humilharmos e sacrificarmos pelo bem dos outros? Jesus afirmou: o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa mensagem reflete, em muitos aspectos, a instrução de Paulo. De forma ainda mais contundente, Paulo reforçou o que já havia dito: não agir com interesse pessoal ou vaidade. Qual deve ser nossa resposta ao que Cristo fez? Qual reação seria adequada ou digna do que Cristo realizou, além de cair de joelhos em adoração? Por que é equivocado pensar que nossas obras acrescentam, para a salvação, algo ao que Cristo já fez por nós? Quinta, 22 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. O mistério da piedade. Um verso bastante conhecido da Bíblia diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Ouça Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Hebreus 2, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pergunta 5. Como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Como foi possível para o eterno Filho de Deus,
pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o centro do que Paulo descreveu como o mistério da piedade. No belíssimo hino de Filipenses 2, 6-11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. 1. Existindo na forma de Deus. A palavra forma indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. 2. Ele se esvaziou. O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. 3. Ele se humilhou. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para de total servidão, contrastando completamente com o desejo de Lúcifer. 4. Até a morte e morte de cruz. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai no Conselho de Paz. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E assim na cruz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, vendo a cruz como exemplo de entrega à humildade, deve nos tornar mais humildes e submissos a Deus? Sexta, 23 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. Estudo adicional. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, lemos, abre aspas, todo o amor paternal, que veio de geração em geração por meio do coração humano, e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida, pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste, e, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Fecha aspas. No manuscrito 36 de Ellen White, lemos, abre aspas, quando estamos passando por um processo de formação, como Moisés na escola de Cristo, qual deve ser nossa atitude? Devemos nos tornar arrogantes? Ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos? Não devemos achar que já sabemos tudo o que precisamos aprender. Devemos fazer o melhor uso dos talentos que Deus nos deu, para que, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, não abandonemos o que alcançamos, mas possamos levá-lo conosco. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Você já experimentou a realidade do amor de Deus em sua vida? O que significa dizer que Jesus veio semelhante aos seres humanos? Quais desafios à unidade
a Igreja enfrenta em seu país? A disposição de ser humilde e de não agir com interesse pessoal ou vaidade começaria a resolver essas questões?